ou nós restauramos a consciência da necessidade absoluta da alta cultura, ou está tudo acabado. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu tenho insistido muito no tema da perda da alta cultura no Brasil nos últimos 50 ou 60 anos, talvez um pouco mais. Mas eu noto que você falar disso num ambiente onde justamente a alta cultura está faltante, o resultado é que as pessoas ouvem isso de uma maneira errada, porque entendem o termo segundo o quê? O estereótipo inculto da alta cultura. Então você cria uma espécie de círculo vicioso, onde você está dando o nome do remédio para o sujeito, pois ele não entende o nome do remédio, então ele vai arrumar alguma outra coisa ou vai achar que não precisa. Esse círculo vicioso é a causa de todos os males do Brasil. Criminalidade, corrupção, desordem, vulnerabilidade a influências externas indesejáveis, tudo isto vem da falta da alta cultura. Por quê? Vamos dizer, quem governa e defende um país é a camada mais culta que exista nele. Se esta camada falta, o país está indefeso. Ele está assim como uma criança entregue à senha de todos os pedófilos do mundo. E esta é exatamente a situação do Brasil. Então eu ouço esses deputados, senadores, governadores, juízes, generais falando, e eu vejo assim, olha, o Brasil está na mão de crianças. São pessoas que não têm a menor ideia do que eu estou falando, sobretudo porque nos últimos anos, vamos dizer, a encampação da alta cultura pela instituição universitária foi uma das causas de rebaixamento no mundo inteiro. Isso é um fenômeno altamente reconhecido. Na França, o pessoal fala muito disso, que a partir da hora que você transforma as atividades intelectuais em profissões universitárias, elas acabam, porque entra considerações de ordem burocrática, plano de carreira, verbas, etc. Uma série de fatores que, se não corrompem as pessoas, pelo menos desviam o foco, não é isso? Se um escritor, em vez de estar interessado na qualidade do que ele está escrevendo, está interessado na sua carreira, na sua posição no mercado editorial, acabou. Acabou mesmo. Tá? Então, com isso você perde, vamos dizer, todo o senso do respeito, vamos dizer, pela arte, pela literatura, pela alta cultura, pela filosofia, etc. E a substitui por carreirismo barato. Tá certo? Então, isto transforma-se numa máquina de produzir imbecis e colocá-los nos altos postos. E esta é a raiz do problema. Não adianta você dizer, vamos investigar as causas sociais da criminalidade, da corrupção. Olha, causas sociais sempre existem, tá certo? Porém, uma causa maior do que a ausência de um fator que nos proteja contra isso é mais do que suficiente para explicar. Quer dizer, se o sujeito está indefeso, por que os males lhe acontecem? Bom, pode acontecer por 1000 causas diferentes, mas se ele não estivesse indefeso, não aconteceria. Tá certo? Então, eu creio que tomar consciência disso, e uma consciência muito profunda e muito séria, é o problema principal que existe para nós. E note bem, não adianta você apostar nos partidos políticos, não adianta você apostar nos militares, não adianta você apostar na igreja, ninguém vai fazer nada. Eu vou falar seriamente para vocês, só as pessoas que saem desse curso podem fazer algo pelo Brasil, não já, mas daqui 10 ou 20 anos, e talvez tenha condição de botar um pouco de ordem no coreto. Não garanto que tem, mas se vocês não tiverem, ninguém terá. Você vê que o Brasil agora tem este programa do Ciências Sem Fronteiras que paga para pessoas estudarem no exterior. É isso. Então você vai para Harvard, vai para não sei onde. Essas universidades nos Estados Unidos e na Europa, elas também se transformaram em fábricas de imbecis e todo mundo está consciente disso e realmente ninguém sabe o que fazer, porque a situação, a burocratização da vida intelectual já é um fato no mundo inteiro. Só que em outros países não teve as consequências devastadoras que teve no Brasil, porque esse país tem uma retaguarda cultural e sempre tem, vamos dizer, um resíduo de consciência que permite continuar. Por exemplo, na França, vamos dizer, o debate de ideias na França ainda é muito rico, independentemente fora das universidades. Você vê isso pelo movimento editorial e por revistas culturais independentes de qualquer instituição. Então isso ainda existe e resiste. Né? Você vê aqui no mundo anglo-saxônico, você ainda tem muitas pessoas também, vamos dizer, formadores de opinião ou intelectuais públicos, que eu não chamo, independentes, capazes de não deixar a bola cair. Mas no Brasil não tem mais ninguém, meu filho. No Brasil sobrou este que vos fala. Então, foi o que deu para arrumar para o momento. Né? Então, se nós não produzirmos mais gente qualificada, a gente simplesmente acabou. Porque se os debates públicos são todos do nível das conversas que eu ouvi lá em Harvard, né? Então está tudo perdido, meu filho. Né? Não adianta disfarçar, tá certo?
E quando eu vejo, sobretudo, o pessoal apostar, não, precisamos de um golpe militar, eu respondo, os militares não estão preparados para governar o Brasil. De jeito nenhum. São pessoas notavelmente incultas e pretensiosas. Né? E cada vez mais, isso está ficando assim cada vez mais. Quando você pega os melhores dos melhores, você diz, bom, os melhores dos melhores são capazes de perceber um pedacinho assim do problema. Mas o simples fato de um indivíduo falar dos problemas nacionais sem mencionar a destruição da alta cultura já mostra que ele não entendeu absolutamente nada. Então, em geral, quando você fala de alta cultura, as pessoas acreditam que é uma espécie de adorno ou revestimento que a pessoa vai ter e que vai lhe dar certos instrumentos de ação social. Por exemplo, ela vai falar melhor, vai se explicar melhor, vai ter uma aparência melhor. E isto é exatamente a concepção inculta do que é alta cultura. Um exemplo característico, vamos dizer, é a crença que se divulgou no Brasil, e vou dizer o português claro, principalmente por culpa das igrejas evangélicas, de que o que importa é você ter a sua experiência com Jesus Cristo. O resto não interessa. Eu digo muito bem. É possível um sujeito inculto, iletrado e intelectualmente indolente chegar a uma alta compreensão das realidades espirituais? Claro que é. Só que é o seguinte, isso é uma intervenção extraordinária do Espírito Santo, isso é um milagre. E Jesus Cristo foi muito explícito. Maldita a geração que pede um milagre. Se é maldita a geração que pede um milagre, quanto mais maldita não será aquela que acredita que tem direito ao milagre. E que isto vai acontecer assim, de montão. Quer dizer que todo sujeito inculto, todo pastor semi-analfabeto, que esses pastores são quase todos são analfabetos, o mais culto é um burro que não pode ser aluno deste curso, né? Não tem capacidade para ser aluno deste curso. Esses camaradas todos estão aí sendo iluminados pelo Espírito Santo. Eu digo, isso é impossível, gente. Milagres não acontecem assim, milagre não acontece por presunção. E o simples fato de haver esta presunção é uma maldição maior do que você pedir um milagre. Muito maior. Então, aí você entra naquele circuito fechado, como dizia um amigo meu, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quer dizer, esse desprezo pela alta cultura, essa presunção de santidade, essa presunção de ser iluminado pelo Espírito Santo, é uma coisa maldita. Isto dá uma urucubaca que você não imagina. Tudo quanto é demônio fala, oba, esse aí se acha, ele não precisa estudar, não precisa saber nada, é certo? Ele tem todas as virtudes cardinais e teologais, todas por ciência infusa. Não precisa dizer o ridículo, mas se o ridículo fosse todo o mal, não é... O problema não é o ridículo, o problema é que o ridículo se transforma em tragédia e está se transformando em tragédia muito rapidamente. Ou nós restauramos a consciência da necessidade absoluta da alta cultura, ou está tudo acabado.